Português como língua de acolhimento. Estudo articulando a relação sujeito, história e língua. O Brasil é considerado uma referência continental quando o assunto é proteção à população refugiada. Isso porque possuímos em nossa legislação a Lei de número 9.474, denominada Lei do Refúgio, que garante aos refugiados os mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro em solo brasileiro, como direito à educação, saúde, segurança, moradia, trabalho assalariado, dentre outros. Os órgãos responsáveis por fiscalizar se todos esses direitos assegurados são de fato fornecidos são o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, e a Acnur, que é o órgão global responsável pela proteção da população refugiada. Além dessas instituições oficiais, algumas universidades públicas possuem projetos de pesquisa voltados à população refugiada. Isso é o que faz, por exemplo, a Universidade de Brasília, que fornece aula de português na perspectiva de língua de acolhimento para os refugiados que vivem ali no município. Isso porque, de acordo com o IPEA e o Ministério da Justiça, a comunicação é um dos principais problemas a serem enfrentados pelos refugiados no Brasil. Esse problema da comunicação é muito perceptível em diversos municípios do país, e é o que ocorre, por exemplo, em Corumbá, uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul com pouco mais de 100 mil habitantes e que faz fronteira com a Bolívia. Por conta dessa fronteira seca com a Bolívia, o município sempre teve um grande fluxo migratório. Porém, em 2018, esse fluxo se intensificou demais, muito por conta da população haitiana, que no período de um ano contabilizou o número de 752 pessoas entrando de forma regularizada. O município, apesar de se esforçar, demonstrou-se incapaz de acolher da forma correta tanta gente. Assim, muitos refugiados tiveram de dormir nas ruas da cidade em situação vulnerável, e foi a percepção dessa realidade que os motivou a realizar o presente projeto de pesquisa, que tem como objetivo analisar quantitativamente os fluxos migratórios em Corumbá nos períodos de 2017 a 2018 e 2018 a 2019 e verificar qualitativamente que elementos são imprescindíveis para o ensino do português na perspectiva de língua de acolhimento, pois consideramos a comunicação fundamental para uma acolhida mais eficaz dos refugiados no Brasil. De acordo com o Conselho da Europa, a aquisição da língua na perspectiva de acolhimento está diretamente ligada com a formação da vida cotidiana, de modo que se fazem presentes áreas que promovem o conhecimento sociocultural, ultrapassando estereótipos pela interação e pelo diálogo intercultural. Diante disso, é possível estabelecer parâmetros para a criação de um ensino-aprendizagem eficaz e verdadeiramente acolhedor, que considere a complexidade dos indivíduos beneficiados e os compreenda enquanto necessitados de amparos que o domínio da língua possibilita. Para compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem na qualidade de acolhimento, nós realizamos uma análise qualitativa do material didático módulo acolhimento já aplicado em um curso de língua nessa perspectiva. A partir dessas análises, foi possível identificar que o material se desenvolve em 90 páginas, divididas em 8 módulos didáticos, como apresenta a figura a seguir. Por meio da análise de cada título, é possível perceber que o objetivo principal do material é, de fato, promover a integração do educando com a vida no Brasil. Um exemplo disso são os módulos 2 e 3, que se discorrem em 10 páginas e trabalham conteúdos relacionados à solicitação de emprego. Esses capítulos eles são importantíssimos porque remetem a um conceito que foi dado por Brandão e diz que a linguagem ela é mais do que uma esfera de intermediação, mas ela é um meio que engaja o homem na sua própria realidade. Isso de fato acontece, porque além de fornecer informações sobre como planejar um currículo, sobre como falar sobre suas próprias qualidades, esses capítulos, eles ofertam informações sobre onde procurar emprego em Brasília, que é o local onde as aulas são ministradas. Isso é extremamente importante, tendo em vista que a língua é um meio que vai possibilitar a sobrevivência do indivíduo em situação de refúgio no país de acolhimento. A partir dessas análises, foi possível identificar alguns tópicos que são necessários no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa enquanto língua de acolhimento, como mostra a figura a seguir. Por meio desses tópicos, cabe mencionar a necessidade de apresentar informações sobre a cidade, o estado e o país de acolhimento, tendo em vista que pessoas deslocadas forçadamente têm um grande percurso migratório e precisam ser contextualizadas de onde elas estão. Além disso, tem a extrema necessidade de ofertar informações jurídicas pessoais e jurídicas nacionais,
como, por exemplo, informações sobre documentação, visto de permissão, passaporte, informações sobre leis trabalhistas e entre outros. Com relação à análise quantitativa dos dados, nós entramos em contato com a Delegacia de Polícia Federal do município de Corumbá no ano 2019, requerendo dados referentes ao fluxo migratório no município naquele mesmo ano. Com isso, tivemos acesso à presente tabela. Analisando-a, é possível perceber que 7 das 10 nacionalidades com mais pessoas adentrando no município são sul-americanas. Dentre elas está a Bolívia, que é responsável por aproximadamente 82% de todo o fluxo. Justifica-se isso por conta da fronteira seca existente entre a Bolívia e Corumbá e por conta da migração pendular que muitos bolivianos realizam, entrando em Corumbá para trabalhar em um dia e retornando ao seu país no mesmo dia ou no dia seguinte. Comparando os dados do fluxo migratório de 2019 com os dados do ano anterior, 2018, é possível notar que não há muita variação. A maior delas é no número de haitianos, que aumentou aproximadamente 600%. Durante a participação em uma audiência pública, nós podemos perceber que a população civil e instituições religiosas foram fundamentais para uma melhor acolhida. Isso porque eles contribuíram com a alimentação e moradia. Essas medidas, apesar de contribuírem bastante, são apenas paliativas e, com isso, nós podemos perceber que a comunicação é fundamental para que o refugiado consiga exercer a plena cidadania, para que ele se torne independente, para que ele consiga conversar, se expressar e viver de fato na nova sociedade em que ele está inserido. Sendo assim, é possível concluir que se faz necessário incluir na legislação migratória brasileira o ensino de qualidade de acolhimento enquanto direito do indivíduo em situação de refúgio.